Nos últimos anos, o volume de petróleo exportado pelo Brasil tem mostrado expressiva tendência de crescimento, ultrapassando as importações em 2008. Entretanto, apesar de as importações terem se mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados com as exportações ainda são inferiores àquele despendido com as importações, uma vez que o preço médio por metro cúbico do petróleo importado é superior ao do petróleo nacional. Nos primeiros 5 meses de 2009, foram gastos 2,84 bilhões de dólares com as importações e gerada uma receita de 2,24 bilhões de dólares com as exportações. O preço médio por metro cúbico em maio de 2009 foi de 340 dólares para o petróleo importado e de 230 dólares para o petróleo exportado. O quadro a seguir mostra os dados consolidados de 2001 a 2008 e dos primeiros 5 meses de 2009. Está aqui o quadro com os anos de 2001 a 2008 e em 2009 somente de janeiro a maio. Considere que as importações e exportações de petróleo de junho a dezembro de 2009 sejam iguais a 7/5 das importações e exportações, respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Nesse caso, supondo que os preços para importação e exportação não sofram alterações, qual seria o valor mais aproximado da diferença entre os recursos dispendidos com as importações e os recursos gerados com as exportações em 2009? Vamos agora à solução do problema. Ele nos pede que calculemos a diferença dos recursos no ano de 2009. Isso, então, é tudo aquilo que foi gasto com as importações menos o que foi arrecadado com as exportações. Reparem agora que nós estamos dividindo isso em 2 momentos. O primeiro vai do período de janeiro a maio, que foi dado no enunciado do problema tanto o gasto quanto a arrecadação. Já no período de junho a dezembro, nós vamos fazer uma estimativa do que será gasto e do que será arrecadado. Vamos agora apenas substituir os valores dados no problema. O gasto com as importações de janeiro a maio de 2,84 bilhões de dólares. Agora, o volume do petróleo importado é de 9 milhões, são 9 vezes 10 a 6. Só que nós vamos fazer uma estimativa de 7/5 desse valor, vezes o seu preço, 340 dólares por metro cúbico. O mesmo faremos para a arrecadação. No período de janeiro a maio foi dado no problema de 2,24 bilhões de dólares, o volume nesse primeiro período de 11 milhões. A estimativa de junho a dezembro é esse valor vezes 7/5, vezes o preço do metro cúbico. Vamos olhar agora a análise dimensional. Nessa primeira parcela, referente ao gasto, está em dólar. Nesse segundo fator, que é o referente ao volume, em metros cúbicos. E o preço tem que estar em dólares por metros cúbicos, fazendo o mesmo para as demais parcelas do problema e agora olhando a análise dimensional. Esse metro cúbico com metro cúbico cancela esse com esse e no final temos que todas as parcelas estão representando uma quantia de dinheiro, estão em dólar. Simplificando esses valores, o 7/5 com esse 340, temos então o fator 68 multiplicativo aqui. O mesmo deste lado, aparece um fator 46. Reescrevendo essa equação, temos então os fatores já aqui. Esse 7/5 foi substituído por 9 vezes 7, 63, e o 68 que apareceu está aqui. O mesmo cá. 11 vezes 7, 77, e esse fator da simplificação, 46, aqui está. Vamos então agora fazer a continha. 63 vezes 68, está aqui do lado. 63 vezes 8 dá o 504 e o 63 vezes 6, 378. Lembrando de pular esse espaço na casa das unidades. Somando, temos então a quantia de 4.284. Escrevendo esse valor em potência de base 10, nós temos 4,284 vezes 10 a 3. Fazendo o mesmo agora por 77 vezes 46. 77 vezes 6, 462, e 77 vezes 4, 308. Somando, 3.542. Escrevendo em potência de base 10,
3,542 vezes 10 a 3. Agora é só substituir os valores recém-encontrados na nossa equação. Aqui estão. Lembrando que esse fator 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6 repete a base e soma os expoentes. Vai dar um fator 10 elevado a 9. Então podemos colocar o fator 10 elevado a 9, que aparece em todas as parcelas, aqui e aqui. Podemos colocá-lo em evidência e reescrever o restante. Então fica 2,84 mais 4,284 menos esse fator aqui, 2,24 mais 3,542. Fazendo agora a continha de somar, temos então o valor de 7,124. E agora essa outra conta de somar que está dentro do segundo parênteses, 2,240 mais 3,542. Chegamos ao valor de 5,782. Substituindo os valores, resta agora fazermos apenas essa subtração. Acompanhando aqui do lado, chegamos ao valor de 1,342 vezes 10 a 9 dólares. Mas esse fator 10 a 9, lembra que significa bilhões. E 1,342, vamos arredondar esse valor para 1,34, chegando então a 1,34 bilhão de dólares. Resposta correta, letra C. Questão encerrada.